Pode abrir aí, né? Hoje nós vamos... Eu esqueci de trazer a minha confissão. Era bom estar aqui. Mas, não precisa não, estou com ela aqui, mas eu gosto de estar na mão. Continuando com o nosso estudo da confissão de fé, só basta lembrar que nós temos aqui 2 classes na escola dominical, por causa do espaço, né? Assim, 2 classes de adultos, né? Temos classes de criança também. Mas uma classe fica aqui, né? Que é a igreja, né? Majoritária, e a catecúmenos, com o Rodrigo, ele deu aula na semana passada. Então, os temas que são estudados na catecúmenos são temas básicos, a gente estuda temas básicos aí também, mas voltados para a pública profissão de fé. Eu gostaria até de conversar com o Rodrigo, a gente já traçou algumas coisas, da gente já se preparar para o final do ano, fazer algumas entrevistas com relação à pública profissão de fé. A gente teve aí, por causa da pandemia, né, as nossas aulas interrompidas, não são as nossas, né? Até as aulas normais aí de fora foram interrompidas também. Estamos voltando. Só que a gente não tem um lugar apropriado, então nós estamos fazendo essa mescla. Então, um dia a escola dominical é tema dos adultos, outro dia é tema da classe catecúmeno, né? E a gente está dividindo, eu, Lucas, Rafael, né? Estamos dividindo aí, né, essas sessões, né? E o nosso objetivo é dividirmos em classes maiores, o maior número de classes. Esse é o objetivo da gente também arrumar um outro lugar, né? A gente fazer uma divisão aí, e temos uma sequência de classes com relação a estudos, mas enquanto isso não acontece, nós vamos levando aqui. E agora eu vou falar sobre a seção 8. Nós estamos no capítulo 1, que se refere, da confissão de fé, à Escritura. Então o capítulo 1 é todo relacionado à Escritura. E não poderia ser diferente na confissão de fé, né? Porque às vezes nós pensamos que a confissão é um compêndio sistemático, né? E a sistematicidade dela está no seu desenvolvimento, mas está na temática também, né? O capítulo 1 é introdutório para todos os outros capítulos, porque ele vai falar da autoridade, da inerrância, né? Da suficiência das Escrituras, e todos os outros capítulos, as afirmações que são feitas, o primeiro também, são em cima da Escritura, né? A nossa confissão de fé, ela não é Bíblia, e quando nós falamos disso, que ela não é Bíblia, não é querendo tirar a autoridade dela, ela é uma exposição da Escritura. Então, quando ele afirma alguma coisa que a Bíblia afirma, não é a confissão de fé, é a Bíblia, A confissão de fé em si, ela não é Bíblia, mas ela aponta para a Escritura, né? É o nosso... aqui na nossa confissão nós temos o nosso sistema de exposição bíblica, aquilo que nós cremos, aquilo que a nossa igreja crê e, né, aquilo em que nós devemos labutar e conhecer. Sempre foi o meu objetivo trabalhar as confissões reformadas, né? E aí, quando a gente tiver mais classes, a gente vai poder fazer isso também, né? Então, mas primeiro a gente precisa conhecer os nossos documentos, né? Então, confissão de fé e o Catecismo Maior de Westminster, que pauta a vida cristã da igreja. É o que nós cremos está aqui, né? São essas afirmações de fé que estão aqui. Então, o capítulo 1 vai falar sobre a Escritura, e a seção 8 é até uma seção intermediária que ela vai tocar em temas anteriores e que virão depois. Eu não vou desenvolver. Ele vai falar sobre o julgamento aqui, né? A Escritura serve como juiz. Os capítulos, acho que é a seção 9 vai falar sobre isso, não sei, acho que é o Rafael que vai falar. A seção, acho que vai até a seção 10 no primeiro capítulo, né? Então ele vai abordar algumas questões que eu não vou desenvolver, porque serão desenvolvidas especificamente em parágrafos posteriores por outros irmãos, né? Então, antes de nós começarmos, nós vamos orar e pedir aí a direção de Deus para esse estudo. Senhor, queremos te agradecer a oportunidade que temos, mais uma vez, de ler a Tua Palavra, Senhor, aprender dela, e que esse possa ser um momento de instrução para nós, de entendimento, Senhor Deus, e de confirmação e fundamento para a nossa fé.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o texto da seção 8 diz assim: o Velho Testamento em hebraico, está escrito ali, dá para ver, não dá? Está em pretinho, aí eu mudei até a cor. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus. Você vai ver que o Velho Testamento ele vai estar escrito em hebraico e aramaico. Algumas partes estão escritas, né, em hebraico e aramaico. E é interessante porque o caráter literário desses livros é fora de série. Você não vê coisa igual no mundo por aí. Então você tem, por exemplo, eu não sei se o Isaías é assim, mas alguns livros, Jeremias, alguns livros ele começa com a primeira letra do alfabeto, os versos, tipo versos poéticos, e termina com a última. Às vezes ele faz isso em capítulos, às vezes faz isso no livro todo. A maneira como eles trabalham o texto da Escritura é uma maneira assim preciosíssima. A gente vê isso no livro de Provérbios, uma riqueza de detalhes, uma riqueza literária, entendeu? Característico da língua hebraica, que é uma coisa assim fora de série. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações do tempo em que ele foi escrito. Então, no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, ali na Palestina, você tem o latim, você tem o grego e você tem o aramaico. Eles já não falavam hebraico. O hebraico se tornou uma língua litúrgica. O aramaico seria um dialeto do hebraico. Então você tem essas três confluências de língua ali. Eles eram povos conquistados e a língua da época, né? Até o século XVI, XVII, documentos oficiais, era o latim. O latim dominava. Então, uma pessoa que vivia no mundo, de uma maneira geral, ele tinha que conhecer o latim. Então, você tem o latim, você tem o grego, que não é o grego clássico, é o grego koiné, que é tipo o latim vulgar, né? É um dialeto do grego, com algumas diferenças, como o português de Portugal e o português do Brasil. Mais ou menos. Ali no Novo Testamento você tem o grego e você tem o latim, com línguas bem fortes, e naquela região o aramaico e o hebraico, que era usado liturgicamente. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar lá em Atos 26, para aquela turba que quer matá-lo, ele está sendo preso ali pelos romanos, pelo centurião romano, que existia sempre por ser um país conquistado, eles tinham ali um governo romano, estruturado, mas permitia que aqueles povos vivessem conforme as suas leis e tal, mas debaixo do seu controle. Ele começa a falar e o povo se cala porque ele fala em língua hebraica. E quando ele fala em língua hebraica, geralmente quem falava essa língua eram os escribas, os fariseus, os autores da lei, e o apóstolo Paulo vem disso aí. E ele começa a pregar e as pessoas param para ouvir por causa dessa maneira como Paulo fala, que era uma língua usada geralmente dentro do templo do hebraico. Então esse é o contexto. E as escrituras, elas foram escritas nessas duas línguas. Diz assim: e o Novo Testamento, mas geralmente conhecido entre as nações do tempo em que ele foi escrito, sendo inspiradas imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos. São, por isso, autênticos, e assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegaram, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Mas vamos perceber aí que ele vai falar sobre controvérsias religiosas, ele vai falar sobre inspiração, que foram temas que vai ser desenvolvido. Ai, minha perna está coçando aqui. É o cimento que ainda está, a poeira do cimento que ainda está no meu corpo, mas inspiração foi falado antes, e a questão do juízo vai ser falado depois. Eu não vou me deter
muito nesses detalhes. Mas o que nós vemos aqui, qual é o foco dessa sessão? Nessa sessão, ela vai abordar sobre a doutrina da preservação do texto original das Escrituras e a questão da necessidade de tradução. Aqui nós somos informados da clareza das Escrituras e acerca dos seus textos e traduções. A gente não ouve falar muito sobre isso, mas o que está apresentado aqui é a doutrina da preservação da Escritura, que é tão importante e tão divina humana como a doutrina da inspiração, e uma estará dependendo da outra. Abra Mateus capítulo 5, verso 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós vamos usar aqui alguns textos, né, que estão ali, que são textos prova, e outros que nós vamos acrescentar. Olha o que diz Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja que a ideia aí de permanência, durabilidade da palavra de Deus, desse conhecimento, estão presentes aqui. De uma forma indireta, mas estão presentes aqui. Né? Porque se ele está dizendo que as coisas desse mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, né? A lei de Deus vai permanecer, não só no aspecto dela ser perene, mas também com relação ao seu conhecimento. Porque como é que você vai, como é que se diz, validar a continuidade de alguma coisa que você desconhece? Por exemplo, existem povos que são chamados de povos ágrafes. São povos sem registro escrito. Entre eles, muitos são povos indígenas, povos da antiguidade também. Eles não tiveram registro escrito. E aí sumiram, desapareceram. Não existe registro escrito. A menção, mas não existe, ninguém sabe necessariamente a respeito daqueles povos com precisão. Sabe que eles existiram. Mas por não terem registro escrito, aquilo se vai. Não é o caso com a palavra de Deus. Abra 2 Pedro capítulo 1, verso 20. E é isso que a doutrina da preservação da Escritura vai dizer. Que ela foi preservada por Deus. E a forma como ela foi preservada, eu não vou dar uma aula sobre isso, porque aí tem que falar sobre manuscritologia. Também. Mas é uma disciplina que eu já não estudo há muito tempo mesmo. Não que eu fosse um profundo conhecedor em manuscritologia, mas no seminário você estuda essas coisas e tal, então as coisas ficam mais frescas. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiro isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que adiantaria os textos bíblicos originais serem inspirados por Deus se a sua preservação não fosse garantida? Se o objetivo com a Escritura é que todos tomem conhecimento dela, é que ela seja luz para os gentios, Então, o que adiantaria a inspiração se ela não fosse preservada? E aí você percebe que isso acontece para que ela fosse acessível no decurso do tempo, no decurso dos séculos. E essas coisas que nós estamos lendo aqui se tornassem realidade para todos. Então nós vimos aqui que a seção 8 fala sobre a doutrina da preservação da Escritura. É engraçado que a gente às vezes desconhece isso, né? Você fala sobre a doutrina da inspiração, você fala sobre outros tipos de doutrina, você reconhece, mas essa não se ouve muito por aí. Eu até tinha esquecido que ela era chamada desse jeito. Então, para você ver como
esse aspecto fica um pouco de lado, mas ele é tão importante e ele está diretamente ligado com a inspiração. Tá? Por quê? O que a doutrina da preservação da Escritura afirma? Ela afirma que o texto bíblico, revelado e inspirado por Deus, para garantir seu fiel registro, foi cuidadosamente preservado no decorrer dos séculos, de modo que garantisse para nós aquilo que foi revelado, inspirado, e continuasse disponível a todas as gerações subsequentes. É essa doutrina que é defendida aqui nessas palavras. O Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Né? Deixa eu ler aqui o primeiro. Mais geralmente conhecido entre as nações do tempo, em que foi sendo inspirados imediatamente por Deus, bababá, bababá. Aí lá no finalzinho, são por isso autênticos. Tá? Ele está autenticando essa realidade, esse aspecto da Escritura, do texto bíblico, né? Da inspiração do texto bíblico original escrito nessas línguas. E é muito interessante quem estuda língua, né? Tanto no seminário eu estudei língua, quanto na universidade, né? Se bem que na universidade eu estudei mais tempo de língua, não o grego. Mas, de uma maneira geral, quando você estuda uma língua antiga, né, ou qualquer língua, você está, de uma certa forma, indiretamente estudando a estrutura de outras línguas, e vira e mexe, você tinha que trabalhar com outras línguas modernas e antigas. Mas é interessante que no grego, você tem alguns textos, e nós vamos falar sobre isso, que são escritos no grego tradicional, né? Ou seja, com consoantes e sem pontuação. Aquilo, a letra de imprensa que a gente diz. Então, textos bíblicos, textos antigos da Escritura, que são escritos dessa forma, todos em letras maiúsculas. Você sabe que há uma diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. No grego também existe essa diferença, né? E assim, e é muito difícil você ler um texto desse, mesmo para você que é um cara versado, né, nessas coisas. A mesma coisa você pegar às vezes na faculdade nós pegávamos textos de português do século XVI, século XVII, aí você via cada coisa assim absurda, né, estranha, né, porque é uma linguagem um pouco bem diferente, né? Com relação a isso, Chad von Dixorm, eu não sei se essa é a pronúncia certa, hoje em dia ele é a maior autoridade em confissão de fé. Tá? Ele diz o seguinte no seu livro, que é Guia e Estudo da Confissão de Fé de Westminster. Ele diz assim: o maravilhoso é que Deus, que dirige toda a história humana, preservou os textos antigos da Bíblia, em grego e hebraico, como a nenhum outro. Não há qualquer texto antigo que possua tantas cópias e esteja em tão boa forma como os textos bíblicos. Por exemplo, quando esta confissão foi escrita na década de 40 do século XVII, os livros e cartas do primeiro século, que poderiam estar à altura e serem incluídos no Novo Testamento, ou eram apenas fragmentos, ou estavam desaparecidos. Cópias de obras. A data, a gente vai falar do Novo Testamento, tá? Porque falar do Velho Testamento é um tempo mais antigo ainda. E o Velho Testamento não tem muito problema. Ou seja, problema para os críticos, né? A alta crítica e a baixa crítica, que se dividem para trabalhar o texto bíblico antigo. Não tem muito problema. Os problemas maiores são com o Novo Testamento. Até porque quando o Novo Testamento foi produzido, você tinha texto do Velho Testamento escrito, marcado pela Septuaginta, né? Quando Paulo prega, e quem estuda essas coisas, né? No seminário a gente vê isso e tal, nas discussões. O texto da Septuaginta era um texto um pouco estranho, tinha algumas diferenças do texto original hebraico, né? Mas era um texto grego usado do Velho Testamento. E eles pregavam e faziam afirmações em cima desse texto. Até me perdi o que eu estava falando. Bom, depois eu lembrar, eu continuo. Tá. Então as cópias, os problemas são as cópias do Novo Testamento. E você vai ver que são problemas que não são problemas, principalmente para nós. São problemas para aquelas pessoas que não têm fé. Eu já até falei aqui com vocês,
né? Quando você estuda textos antigos, né, você não tem fragmentos inteiros do texto, você tem pedaços, recortes e tal. E o Novo Testamento é o livro, é o texto antigo que mais tem cópias, que mais tem autenticidade, né? Porque a autenticidade de um livro, não somente do livro em si, de quem escreveu, e do seu próprio conteúdo, é dado por causa disso. Então, quando a gente, por exemplo, na faculdade eu estava estudando sobre isso, e um texto de Platão, que é um texto mais confirmado, né, mais sólido da sua autoria e do conteúdo, ele tem 700 cópias. Fragmentos inteiros, partes, cópias. O Novo Testamento tem 25.000 cópias, tá, desses registros. Então isso sobra evidência, espaço, né, para se afirmar a autenticidade do texto bíblico. Tá? Continuando aqui a fala de Dixon, eram apenas fragmentos ou estavam desaparecidos. Cópias de obras de datas posteriores, como a Epístola a Barnabé ou a Pastor de Hermas, isso era muito comum na época. Tá? Até seguindo o exemplo dos apóstolos. O que eles fizeram? Eles escreviam, o apóstolo Paulo, as epístolas. Epístolas eram escritas, eram cartas às igrejas. Os evangelhos, por mais que não tivessem o aspecto de carta, era uma carta, porque era endereçada. Por mais que não tenha um formato, como a epístola tem, são chamados de narrativas bíblicas, né, os evangelhos, eles eram enviados, foram escritos e foram enviados para que alguém tomasse o conhecimento daquilo. O texto de Lucas, Atos, que é um livro só, que foi dividido em dois, mas na realidade é um livro só, você vê Lucas escrevendo para um oficial romano, um oficial grego, mostrando para ele o que era o evangelho, quem era Cristo, o que era a igreja, principalmente porque os romanos tinham uma visão muito distorcida a respeito do cristianismo. Eu não sei se é muito bem nessa época, né? Mas você tem ali um livrinho que acho que é Quo Vadis, né? Que significa em latim para onde vais. É a história de um casal romano que se converteu ao evangelho, né? E é interessante porque eles tinham uma visão distorcida. Eles diziam que os cristãos eram antropófagos, comiam gente, bebiam sangue por causa da ceia, né? E tinham muitas ideias distorcidas. Então, o que Lucas fez? Lucas escreveu um texto que parecia oficial romano, né? Contando e relatando a vida de Jesus e, consequentemente, esse caminhar inicial da igreja. Então, todas elas tinham esse caráter. E naquele tempo isso era muito comum. Por isso que você tem aí Epístola a Barnabé, o Pastor de Hermas, que são escritos desses homens que foram discípulos dos apóstolos, ou discípulos dos apóstolos, estavam muito próximos dos apóstolos, e escreviam conforme o ensinamento deles. Muitos deles tinham cópias das escrituras. Porque o que acontecia? Paulo escrevia para Corinto, mas a igreja entendia que aquela carta tinha que circular em toda a igreja. Então aquela carta saía dali e circulava para outra igreja. Eles copiavam, né, a carta do apóstolo Paulo e mandavam, né, literalmente como estava, e assim sucessivamente. Então essas cartas ficaram rolando por meio da igreja, e que na realidade os autógrafos, ou seja, os escritos dos próprios apóstolos, acabaram desaparecendo. Tá? Na história eles apareceram. Você não tem registro dos autógrafos. O que você tem são cópias das cópias. E até isso é bênção de Deus, porque se tivesse, ia ser uma adoração, ia ser instrumento de idolatria, como é para muitos aí, né? Então, assim, perceba que esses exemplos que nós estamos vendo aqui são de documentos antigos que só vieram ao conhecimento do século XVIII, século XIX, século XX, né? E ele ainda diz assim: isso só enfatiza mais o contraste entre a preservação dos livros do Novo Testamento e de outras literaturas religiosas antigas. Como Deus preservou e fez com que essas coisas tivessem continuidade para a segurança da igreja. Quando pessoas dizem, esse livro aqui, esses dias eu estava vendo um filme, né? Na realidade, um trecho de um filme do Lost. O cara está entrando na igreja e aí tem um quadro de Tomé enfiando a mão, né,
nas chagas de Cristo, né? É muito comum naquele tempo, principalmente na igreja majoritária, porque entendia que os crentes não vão entender, compreender a palavra de Deus. Então a gente tem que mandar imagem, representação visual, porque as pessoas são ineptas, são ignorantes. Esse é o conceito. Esse era o conceito. E aí ele, ali na igreja, rezando, achei tão contraditório, né? Ali na igreja rezando, aí chega um outro personagem, aí ele começa a falar daquela história, né? Por causa da questão de fé, ele queria chamar o outro a fé, que ele estava falando, sei lá. Aí ele disse, a lenda. Pô, lenda? Cara, quem fala lenda, ou quem diz que o texto bíblico, ele é assim, algo inventado, não é história, cara, mostra completa ignorância. Completo ignorante, por mais sábio ou por mais título que as pessoas tenham. Um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz que era da nossa igreja, o nome dele era Josebar. E ele trabalhava num lugar, né? E nesse lugar que ele trabalhava tinha judeus. Quando eles conversavam sobre a palavra de Deus, e aí surgiu um assunto sobre Adão e Eva. E aí um cara lá, que não era cristão, chegou, não, porque Adão é mito. Cara, o judeu se levantou, rapaz. E falou, cara, aí começou a rebater. Por quê? Porque eles, ali o Oriente Médio vivenciou isso, as pessoas vivenciaram, as pessoas viram o Senhor Jesus. Eles viram, eles presenciaram. Existem livros da Babilônia que contam as operações de Deus ali na Babilônia, livros pagãos antigos, livros de história, que contam a história de Nabucodonosor e falam das ações de Deus ali no meio do povo. Coisas que não se pode questionar, porque são fatos históricos acontecendo, não é história inventada. Então quem fala isso é ignorante e também é cego. Porque o que nós temos aqui, nós temos a Bíblia, que é um livro religioso, mas naquilo que ele fala sobre história, naquilo que ele fala, que ele toca, ele fala a realidade. Eu já contei um exemplo aqui, de que até a década de 60, não se acreditava que Pilatos fosse governador da Judéia. Judéia era um até hoje, né? Aquela faixa ali de Gaza, Jerusalém, era uma casa de marimbondo. Era uma casa de marimbondo, até hoje é. E Pilatos era um homem fraco, como líder, como governador, ele era um romano, e ele foi colocado ali, e os historiadores dizem, não, Pilatos jamais poderia ser mandado um imperador, jamais mandaria um homem como do caráter de Pilatos para aquela região, porque aquela região era muito conturbada, ele não tinha pulso, e é isso que você vê ali, na morte do Senhor Jesus, a falta de pulso de Pilatos, né, querendo agradar as pessoas. Aí, isso aqui, década de 60, escavações lá naquela região, aí uma lápide escrita, porque antigamente se escreviam nas pedras, né? As paredes, nas pedras, como fazemos nos túmulos, né? E ali, Pilatos, governador da Judéia, ano tal. Aí ele, o texto bíblico está certo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E por mais que ela não tenha um caráter de precisão histórica, não é um livro de história, no momento em que ela conta a história do povo de Deus, e aí nesse aspecto é história, ela fala a verdade, fatos que realmente aconteceram. Então, só a título de curiosidade, nesse aspecto, né, da comparação, da preservação da escritura com outros livros, a Didaquê só foi descoberta em 1873. O que é a Didaquê? É o primeiro livro de catecúmenos e da vida da igreja dos primeiros séculos. Esse livro, eu tenho até acho que já deve ter sumido, né? Que eu ganhei no seminário, eu coloquei nas minhas coisas, mas tanta viagem, tanta mudança, eu acho que deve ter sumido. É um livro que fala da vida da igreja, fala da forma didática como a igreja tratava, os novos convertidos, como a igreja andava. Só foi descoberto em 1873. E é um documento do segundo século da era cristã, segundo ou terceiro século, se eu não me engano, os primeiros séculos da era cristã. A Epístola de Clemente, em sua forma completa, só foi descoberta no final do século XIX. Clemente foi um discípulo dos apóstolos.
Eu não sou bom em data, né? Então também não coloquei data aqui, mas provavelmente o início da era cristã, primeiro século ou terceiro século da era cristã. E esse documento, essa carta dele só veio a ser no século XIX. Uma outra epístola dos pais da igreja, Policarpo, também desse mesmo período. Não sobreviveu nenhum manuscrito antigo e só pode ser remontado a partir de manuscritos gregos e latins, citações dele. Então percebam aí nessa comparação como um texto do Novo Testamento, do início da era cristã, vamos dizer, da era cristã do tempo zero, né? Porque a era cristã é contada a partir do nascimento do Senhor Jesus, e aí você pode dizer que seria o tempo zero. Eles foram escritos nesse tempo, e foram já descobertos e tinham largas documentos a respeito deles, cópias a respeito deles, já no início do século, e isso vem sendo trazido até agora, e comparando com outros documentos religiosos também, que foram perdidos e que não se tem. E aí você vê nessa comparação, Deus preservando a sua palavra, para que ela permanecesse e chegasse até nós. Abra Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Nós vamos ver alguns textos que são evidências bíblicas dessa doutrina. Mas como assim evidência bíblica? Se a preservação da Escritura se dá antes ou se dá depois da Escritura, como é que a Escritura pode falar de uma coisa que vai acontecer depois? É o que mais a Escritura faz. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Eu vou apresentar alguns textos que vão mostrar imperativos para nós guardarmos e preservarmos a palavra de Deus. Aí você para pensar assim. Bom, mas você tem vários livros por aí que pedem, que tem esse caráter. Alguns livros, né? Você tem que preservar, guardar e tal. Blá, 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 blá. Qual seria então a diferença? A diferença está em quem está escrevendo, ou seja, a origem. Se eu escrevo um livro hoje, e nesse livro, olha, eu acho que isso deve perpetuar, vocês devem guardar e preservar esse livro. Necessariamente isso pode acontecer, como pode não acontecer. Quantos livros da antiguidade foram abandonados, foram deixados? A Biblioteca de Alexandria, né, que foi destruída, por um incêndio, e que existiam livros de todas as nações, de todas as culturas. Dizem que ali havia um vasto conhecimento organizado, numa biblioteca ali na antiguidade, e ali era o mundo grego. Os gregos tinham essa preocupação com documentos, com aquilo que se fazia, de se guardar, de se deixar para depois, né? Esse pensamento dos poetas, escritores. Você vê naquela Ilíada, que é mostrada no filme lá de Aquiles, né? Quando ele diz, não, isso vai ficar para a posteridade, né? Eu vou ser escrito nos livros e tal, por ser um herói. Você vê por quê? Porque essa era a perspectiva. Tudo que eles escreviam, eles tinham essa perspectiva de dar um caráter de preservação, de continuidade. Isso não é à toa também, né? É obra de Deus. Mas quando é Deus que faz isso e fala isso, é diferente. É diferente porque Ele é aquele que vai fazer com que a sua palavra preserve. Eu não tenho poder para fazer isso. Pode ser que, como a gente vê poetas gregos, poetas latinos, as coisas, mas muitos se perderam. E outros se perdem. Outros não tomam nem conhecimento, mas com a palavra de Deus não é assim. Só a título de curiosidade, na época que eu estava fazendo o curso de latim, e a gente às vezes ficava procurando o que pesquisar, e me falaram que a minha professora de filologia, ela me falou que em Niterói, ali do lado onde a gente era na nossa igreja, naquele quartel da Marinha, existiam registros antigos, do século XVI, século XVII, sobre procedimentos de guerra, de navais. Uma vez ela foi fazer um trabalho ali e olhou, era um acervo assim imenso. Falou, cara, são anos e anos de pesquisa em cima daquilo ali.
Aí você pensa assim, poxa, para um pesquisador, esse material, eu vou me perder. Mas uma coisa que está ali, ninguém toca, está ali. Daqui a pouco pega um fogo ali no quartel, o quartel se muda, aqueles documentos somem, e aí? Acabou, como aconteceu na história com muitos outros documentos. Mas a Bíblia não é assim. A palavra de Deus permaneceu em todos esses séculos, para que chegasse até nós como nós temos hoje, e podemos crer que aquilo que nós temos aqui representa o texto original da Escritura. E isso pode ser possível como obra de Deus. Você vê alguma coisa disso no mundo secular, mas comparado com a palavra de Deus, não existe. E você vê isso como poder de Deus na preservação da sua palavra. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Por mais que você não tenha aqui uma noção clara disso, a ideia sempre foi de continuidade. Por isso não acrescentar, por isso não diminuir e guardar os mandamentos do Senhor. Abra Deuteronômio capítulo 13, verso 32. Todos esses textos, eles vão pressupor, não só Deuteronômio 12, 32, não só a inspiração, mas a continuidade, a preservação do texto bíblico. E quando você vê que quem está escrevendo, quem é o autor primário, é o Espírito Santo, é Deus, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Ou você acha que quando Paulo escreve lá, pela inspiração do Espírito Santo, sobre a igreja, como a igreja deve ser, o Espírito Santo, Deus não tinha em mente que aquilo que ia ficar ali, ficaria para todo sempre. Ele não tinha em mente, por exemplo, que a igreja do século 20, 21, seria uma igreja diferente, inclusiva, onde haviam diaconisas, presbíteras, então ele não pensou nisso, ele não sabia disso. E aí, o apóstolo inspirado escreve, mas agora a gente precisa dar um jeitinho e transformar isso aí. Não. E o próprio caráter da Escritura, a gente já viu isso em estudos anteriores, tanto do início quanto do final, mostram essa permanência, essa imutabilidade nos conceitos da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 12, verso 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Provérbios capítulo 30, verso de 5 a 6. Olha o que diz: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescente às suas palavras, para que te não repreenda e seja achado mentiroso. Como que você vai ter a palavra como segura ou como proteção, se não há preservação dessa palavra? Então toda a perspectiva, não só da escritura, da palavra de Deus, como ela é desenvolvida e como ela é escrita, está na percepção e no entendimento de que isso iria ultrapassar os séculos. Não é isso que a gente viu lá em Abacuque? Escreve em pedra, que a ideia é de continuidade, de preservação. E o último texto, Apocalipse capítulo 28, verso 18 e 19. É interessante porque a Bíblia ela vai começar falando isso e ela vai terminar falando essa. Apocalipse 22, 18 e 19. Ela vai começar falando sobre isso, sobre essa permanência, e ela vai terminar. Você vê que em Deuteronômio capítulo 4, ele diz isso: não diminuireis. Lá no final da Escritura, mesmo princípio. Eu a todo que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra dos livros dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nele.
Por mais que o final aqui esteja falando sobre o livro de Apocalipse, esse é um princípio para toda a Escritura. E a ideia de não acrescentar, de não mudar, está fundamentada na permanência, na inspiração, mas na permanência dessa palavra. Por isso ela não deve ser mudada. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo ali sobre como a igreja deve ser, ela deve ser assim, não deve ser mudada. Mas não podemos acrescentar, nem diminuir nada à Escritura. Esse princípio serve para toda a Escritura. E há também declarações da própria Escritura, do próprio Deus, afirmando que cuida do cuidado com a sua palavra, que cuida de sua palavra. Abra Jeremias capítulo 1, 12. Jeremias capítulo 1, 12. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí você vai dizer, qual é a relação que existe desse texto com a questão da preservação da autoridade das Escrituras? Essa palavra se junta a outras afirmações diretas sobre a imutabilidade e a eternidade da palavra de Deus. Como, por exemplo, o Salmo 111, versos 7 e 8. Junte isso que você acabou de ler com essas coisas. Diz assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Salmo 119, 89. Diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E aí você vai lá em Mateus capítulo 24, verso 35. Que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E você junta todos esses textos. Deus afirmando o cuidado que Ele tem com a sua palavra. Afirmando que a sua palavra permanece eternamente. E por mais que nem todos estejam se referindo à palavra escrita de Deus, mas ao cumprimento dessa palavra, logicamente nós podemos deduzir que são válidos também para a palavra de Deus escrita. Porque se Deus manifesta tanto cuidado com o cumprimento da sua palavra, é certo que Ele manifesta também cuidado semelhante em sua preservação escrita e inspirada. Abra 1 Pedro capítulo 1, verso 23. A 25, olha o que diz: pois foste gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Se Deus tem cuidado para que o cumprimento da sua palavra se manifeste, é certo que Ele também manifesta cuidado na sua preservação e escrita. E você percebe desde o início da Escritura, nós já vimos isso aqui, que Deus tinha em mente, isso está muito claro, em escrever a palavra e deixá-la registrada para o seu povo. E não somente o seu povo no Antigo Testamento, no Novo, mas em todas as gerações. Esse era o propósito e o plano de Deus.
para que a sua palavra permanecesse e todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade. Então a inspiração, ela só tem sentido, se a gente pode dizer assim, se ela estiver atrelada à preservação, porque o propósito da inspiração é trazer o conhecimento de Deus ao homem, em especial ao seu povo, ao povo de Deus. Por isso, essa sessão, ela vai assegurar que a Escritura é o instrumento por excelência contra as controvérsias na igreja. Por quê? Já que nós temos uma Bíblia autêntica, nós devemos recorrer à sua lei e seu testemunho, como fez Isaías. Queremos ter certeza de que nossas opiniões, olha o que nós vimos hoje, conselhos, estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, por causa da inspiração, da autoridade da Escritura, e porque essas coisas estão preservadas. Quando Deus preserva a sua palavra, é porque Ele quer que o homem tome conhecimento, e em especial a igreja. Porque Ele, como Senhor da história, o que Ele faz quando Ele quer amaldiçoar ou trazer juízo sobre um povo, ou sobre o seu povo? O que Ele faz? A primeira coisa que Ele faz, qual é? Alguém sabe? Isaías capítulo 3, abra aí. Se alguém achar, pode ler, são os primeiros versos. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém de Judá o sustento do apoio. Então, verso 4. E todo sustento de água. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho do oceano, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o lábio dos artífices e o encantador terrível. Dar-lhe murmúrios por príncipes e crianças do governador sobre ele. Esse texto aqui pode não estar claro com relação a isso, em outros textos, mas esse aqui é primordial. Quando um povo, ou o povo de Deus, aqui no caso, o povo de Deus, estava em pecado, qual foi a primeira coisa que Deus tirou? A palavra, os olhos. A primeira coisa que Deus tira é a sua palavra. Ele confunde. Na realidade, quando você fala que ele confunde, né, não é que Deus vai lá e cause vou confundir. Ele vai não, ele retira. Tá? É uma atitude ativa da parte de Deus. Ele retira a sua palavra. E ao retirar a sua palavra, ao retirar a liderança, ao retirar aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, aqueles que são chamados para dirigir o povo, o que acontece? Juízes. Fica perdido. Então, se Deus quer tenhamos conhecimento da sua palavra, o que Ele faz? Ele persevera na sua palavra. Ele faz com que ela permaneça, para que eu e você tenhamos conhecimento, tomemos conhecimento da sua salvação, tomemos conhecimento de Deus. Quando Deus ali separa Abraão e Ele dá ao povo a lei, o povo de Deus sabia que eles eram os únicos povos que tinham a lei escrita de Deus, a lei objetiva de Deus, diferente de todos os outros povos. O que Ele dizia? Os outros povos vão ver e vão olhar e vão dizer: a sabedoria desse povo é tamanha. Isso só pode vir de um Deus que é um Deus maravilhoso. E por quê? Porque eles iam olhar para eles, iriam ver as leis que eram decretadas, os decretos, os conselhos de Deus, e iam dizer: esse povo é povo sábio. Por causa da palavra de Deus. Então, quando Deus quer abençoar alguém, uma família, uma igreja, um povo, o que Ele dá? O seu conhecimento. Tá? Olha o que Isaías capítulo 8, verso 20 diz. E vamos terminar aqui. Esses dois textos, Isaías 8 e depois Atos capítulo 15.
mostrando o que a nossa confissão de fé diz, né? Quando ele chama a palavra de Deus como instrumento para a excelência, de excelência para essas controvérsias, por causa da sua inspiração e da sua preservação. A lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu citei esse texto hoje aqui na pregação. Atos capítulo 15, verso 14 a 18. Olha o que diz. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Cercaram, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde de séculos. Por isso que na confissão, quanto à questão da preservação, da doutrina da preservação da Escritura, e esse é o âmago aqui, ele diz assim: o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, mas geralmente conhecido entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Por causa da doutrina da inspiração e da preservação da Escritura, hoje a igreja, nós, podemos olhar para a Escritura e nos voltar para ela. Em todas as controvérsias e disputas que nós tivermos no que concerne as coisas espirituais. Deus inspirou a sua palavra e ele a preservou. A gente vai parar por aqui, mas eu quero dizer o seguinte: nós vamos continuar na próxima semana, e há um problema quanto à doutrina da preservação, como há problema em todas as doutrinas. E o problema dessas doutrinas não é nosso, o problema é a falta de fé. É a falta de fé. Então você vai ter detratores, pessoas que falam contra isso. E nós vamos ver isso como é. Mas como toda outra doutrina que está de uma forma muito clara, e como a nossa confissão de fé diz, que as conclusões que nós tiramos e que a própria confissão de fé, elas são logicamente tiradas, deduzidas da Escritura, ou de forma direta ou de forma indireta, mas elas estão aqui, sendo apresentadas na nossa confissão de fé. Porque sempre que nós estudamos essas doutrinas, o caráter de Deus tem que estar por trás. E que caráter é esse? Em primeiro lugar, ele não é um Deus que muda de opinião. Ele é imutável. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, é onipresente. Ele é que criou o universo, e a própria eternidade depende dele mesmo. Então, todas essas coisas, quando nós vamos analisar a doutrina, essas doutrinas, estão por trás. Estão por trás do caráter de Deus. Porque foi Ele que não só criou esse mundo, mas como, por meio dos homens, por inspiração direta ou indireta, nos deu a sua palavra, mostrando o seu caráter, a sua vontade, os propósitos que Ele tem para a vida da sua igreja. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que possa vir a surgir? Essa é uma doutrina assim pouco falada, mas ela é realidade, está presente.
Só uma observação, isso é interessante que a gente vê em toda a Escritura que Deus, ele não é um Deus que deixa as obras pela metade. Todo o propósito dele se cumpre. Então, da mesma forma que